que mais existe são pregadores apocalípticos, são jornalistas, líderes religiosos, só falam em desgraça. Espalham desgraça na religião, na igreja, né? Nos meios de comunicação, porque a desgraça dá lucro, até a guerra dá lucro. Aí fica a questão, quem deve ser adorado? Maria, Jesus, Javé, Jeová, Maomé? Aí eu pergunto, e o amor ao próximo fica como? A caridade? Escutem um pouco desse debate. E me falaram que é errôneo, né? É errôneo. Na nossa perspectiva. Tá. Né? Eu acho que então a gente tem que começar com Mariologia, falar um pouco de Maria. Para a Igreja Católica, a Mariologia está fundada sobre 4 dogmas principais, que é a maternidade divina de Maria, ou seja, ela é mãe de Deus. Em segundo lugar, a virgindade perpétua, ela é virgem antes, durante e depois do parto perpetuamente. Em terceiro lugar, a sua assunção, em terceiro lugar, a sua imaculada conceição, concebida sem pecado. Em terceiro lugar, em quarto lugar, a assunção de Nossa Senhora aos céus. Então, essas 4 doutrinas são aquelas nas quais toda a Mariologia, digamos, está fundamentada. Agora, interessante é que há historiadores sérios, estudos sérios, dizendo que Maria teve um relacionamento amoroso com Jesus, que Maria não é mãe de Jesus. E aí? Com quem vocês ficam? De que lado vocês ficam? Continue ouvindo e dê sua opinião. Eu acho que a perspectiva protestante, evangélica, originalmente simplesmente não deu ênfase mais a isso. Né? Lutero e Calvino, ambos acreditavam em boa parte dessas doutrinas, e com o passar do tempo, possivelmente a partir do movimento anabatista, que foi um movimento mais de rejeição da tradição como um todo, etc., começou a haver uma repulsa, um tipo de rechaço à Mariologia. Mas eu acho que esse rechaço, ele é muito mais assim uma atitude moral, né? Que enfim, de quem não quer aceitar a veneração à Maria Santíssima, do que propriamente uma tomada de posição doutrinal. A tomada de posição doutrinal, Na minha opinião, dependendo do que falar sobre Maria, que existe ou não existe, Maria, Jesus, seja lá qual for Deus, eles sendo os bons deuses e deusas, ele quer, pelo menos, que se prega o amor ao próximo. Dividir a riqueza com o pobre, desde quando as igrejas, o Vaticano dividem a riqueza com os pobres? Teve uma epidemia. Qual foi a religião, a igreja que deu um pouco da sua riqueza para os pobres? Cadê? Eu não vi nada disso. Raramente. Uma igreja pobrezinha doou uma cesta básica, mas as ricas, nem um cálice de ouro. Eu tenho certeza que Maria, Jesus, seja ela quem for, não estou nem preocupado com esse debate. Dê a tua opinião aí. a posteriori, nesse sentido talvez um pouquinho artificial, ou seja, não profundamente refletida. Bom, na perspectiva católica, o dogma fundamental é o dogma da maternidade divina de Maria. E é daí, digamos assim, que decorrem todos os outros dogmas marianos. Interessante. Tem algumas questões que o padre mencionou aqui que eu acho bem interessante, né? O grande problema, a maioria Esse que está falando é o protestante.
Os que chamam de padre ou pastor, que muita gente diz que é a mesma coisa. O título pastor, padre, é o mesmo sentido. Você está chamando ele de pai, paizinho. É o mesmo sentido. Ele vai rebater o padre e vai, né, como sempre, defender o lado dele. Ele só defende doutrinas, praticamente. Mas quanto mais a igreja cresce, mais a igreja se divide. Evangélicos. Só para tirar uma dúvida, a Assunção de Maria, a igreja protestante acredita nisso também? Não. Tá. Não. Então, a ideia é exatamente o seguinte. Existe uma, vamos usar um termo, incomensurabilidade nesse diálogo, né? Interessante. Exatamente porque não se dá dentro Vilela, o dono do podcast, é protestante. Ele sabe, ele faz perguntas retóricas. Ele sabe muito bem que protestante, aquele fanático mesmo, não falam em outros deuses. Aí faz uma pergunta, sei o que, minha gente. E ele está transformando o canal dele num canal ideológico e religioso, é a minha opinião, Vilela. E eu sou seguidor dele. do protestantismo, dentro do evangelicalismo, a palavra que quiser usar, né? Essa ênfase maior, né, a Maria. Por quê? Porque uma das questões que o protestantismo tentou trazer, né, apesar de que o protestantismo também teve as suas tradições, foi romper um pouco essa tradição e tentar retornar aquilo que era a escritura, essa ênfase da escritura, né, que acaba não sendo algo central dentro desse pensamento católico, em virtude de, por exemplo, as questões que o padre mencionou, elas são questões que vão ser surgidas posteriormente. Elas não são questões que vão ser, por exemplo, debatidas ou cridas no segundo século, no primeiro século, no segundo. Os fiéis de ambos os lados têm milhões que não têm o que comer nem o que vestir. E eles estão preocupando quem adora quem merece ser adorado. Eu não sou o tipo religioso, nem preciso sempre a pensar assim. Dizem que Mali Calcutá, alguns líderes políticos, não líderes religiosos, pode até ser, tem tantos políticos envolvidos com religião, que religião e política tem tudo a ver, né? Bom, foram visitar Mali Calcutá, aí disse, Mali Calcutá, a senhora tem que se preocupar com a sua salvação. Segundo se disse os historiadores, era que ele ia falado. Eu não estou preocupado com salvação, pastor. A minha preocupação é com os pobres, nus, famintos, com frios, miseráveis. Esse sim, a minha preocupação, mas salvação não. É bem diferente dos cristãos de hoje, não é verdade? Século. Nós não vemos essa posição de Maria como o catolicismo enxerga. E aí vai uma ressalva também, para José Eduardo, que eu tenho feito uma crítica do lado de cá. Agora é interessante que, na minha opinião, não tem ídolo pior, ou melhor, o verdadeiro ídolo é o homem. É você adorar padre e adorar pastores. Adorar líderes muçulmanos, judaicos, não importa. Adorar humanos, adorar homens, líderes políticos, e ainda votar neles sem saber quem eles são e botar políticos corruptos, religiosos no poder. Isso sim, a idolatria é a pior que tem. Porque se tem do lado de cá, é muito comum uma certa ojeriza pela figura de Maria. Né? E isso é fruto de uma grande ignorância, né? E de uma percepção errada. Porque eu acho assim. Quer dizer, respeitar o outro Deus dos outros é ignorância. Né? Respeitar a opinião dos outros é ignorância. Eu tenho que acreditar no teu Deus.
Se eu não tiver nenhum, eu não presto, né? Eu tenho que seguir o teu sistema. O teu sistema religioso é o que importa. É, gente, é bem típico de religião, bem típico. Que você tem uma crítica sobre essa questão de Maria com relação ao catolicismo é uma coisa. Você achar que em detrimento dessa crítica você tem necessariamente que achar que Maria era uma pessoa desprezível, fazer piada com ela, esse tipo de coisa, não. Maria foi um instrumento de... É, gente. Fico por aqui, que dá até... Sei não. Dá tua opinião aí. O que é mais importante? Adorar os deuses ou servir ao próximo?